e tem notícia boa pra torcida. O Pedro deve estar à disposição para esse duelo. A gente vai ver o VT e na volta o Vini atualiza a gente sobre o departamento médico. Tem renovação do Lohan. Tem mais o quê? Tem renovação também de outro jogador, o volante. Muito bem, roda o VT e na volta... Após a vitória contra o Corinthians, o Flamengo já retomou os treinos, de olho na partida decisiva contra o Bolívar, nesta quarta no Maracanã. A boa notícia no Ninho do Urubu é que Pedro não teve lesão constatada e vai pro jogo. O atacante sentiu um desconforto no fim de semana, mas já segue treinando normalmente com o grupo. Em 22 jogos nessa temporada, ele já marcou 16 gols e segue sendo a principal referência no setor ofensivo. Arrascaeta participou das atividades, mas segue como dúvida no time titular. Já Pulgar e Bruno Henrique seguem fora por lesão. Um time com muitas mudanças, prestes a encarar uma das partidas mais importantes até agora na temporada. Muito bem, boa tarde para você de casa também. A nossa hashtag aí, cadê o nosso Twitter? Hashtag SBT Esportivo, tá aparecendo na sua tela, participa com a gente. Agora também você pode, @SBT Rio Oficial no nosso Instagram. Também pode interagir com a gente lá pelo Instagram. Ô, Vini Casagrande! Boa tarde, Fernandinha. Você estava falando do tamanho dessa partida contra o Bolívar para o Flamengo e que ele pode, em algum momento, já estar desclassificado da Libertadores? Pois é, muitos torcedores não sabem disso, Fernandinha. O Flamengo pode chegar na quarta-feira e ser eliminado na Libertadores de forma precoce, faltando uma rodada para finalizar a fase de grupos. Basta acontecer o seguinte, hoje, por exemplo, o Palestino encara o Milionários. Se o Palestino vencer o Milionários e o Flamengo não vencer o Bolívar, o Flamengo está fora da Libertadores da América, está eliminado. Então esse jogo é crucial para o futuro do técnico Tite, que eu acho o seguinte, se o Flamengo for eliminado na fase de grupos, vai ser difícil manter o treinador. E também, obviamente, para o Flamengo, porque eu acho uma vergonha o Flamengo chegar nessa altura do campeonato e fazer cálculo, conta, para poder se classificar para a próxima fase. Tendo em vista que o grupo do Flamengo é um grupo ok, tranquilo, e o Flamengo chega aí como um dos favoritos para conquistar o título da Libertadores. Eu penso o seguinte, é só o Flamengo fazer o dever de casa, vencer o Bolívar, não vai ser fácil, acho que vai ser um jogo extremamente difícil, o Bolívar é um time arrumado, muita gente acha que é apenas jogando na altitude que joga bem, muito pelo contrário, acho que o Bolívar vai vir para amarrar o jogo, mas o Flamengo vai ter que ter sabedoria para poder conquistar o resultado positivo dentro de casa. Ô, Flavinho, e aí tem um grande componente, que é talvez o melhor jogador do Flamengo, que é a torcida, o jogo em casa. Facilita um pouco. E eu não tô nem dizendo em relação de estar ou não na altitude, né? Porque o seu adversário é dono de altitude. Mas porque o Bolívar fora da altitude, ele tem uma força também. Ele não é um time que só joga bem por lá. E aí, estando no Maracanã, o clima melhora porque o Flamengo joga ao lado do seu melhor jogador, que é a torcida do Flamengo, Flávio Venique. Os números mostram isso, né? No Maracanã, o Flamengo é outro time. Não tenho aqui de cabeça levantamento, mas se a gente avaliar, quando joga no Maracanã, o Flamengo tem conseguido, né, dar conta do recado, venceu bem o Corinthians, não tinha jogado muito bem contra o Amazonas, mas venceu, que eu lembro assim como mandante, teve a derrota pro Botafogo, né, que aqui é um clássico, aí é um pouco diferente. Mas aí é outro papo. Aí com o Botafogo é diferente, né, Tá rindo, aí é outra história. O Botafogo você tem que respeitar. É um clássico. Aí porque a gente fala mandante, visitante, mas quando tem um clássico, o Botafogo está acostumado a jogar no Maracanã, não é a casa dele, mas assim, não é hoje. Mas, historicamente, assim, o Maracanã também é a casa do Botafogo. Acredito que o Flamengo passe. Ia ser um absurdo, ia ser uma vergonha, um vexame, um escândalo. Não tem nem a palavra para dizer, caso o Flamengo não chegue nas oitavas de final. Entrou super badalado, contratou De La Cruz, Vinha, elenco milionário, elenco mais caro do continente, não chegar nem nas oitavas de final. É uma vergonha, imagina a confusão que não vai dar, um protesto, Ninho do Urubu, aquela confusão toda que a gente já sabe quando o Flamengo não vai bem. E o nosso amigo aqui, mas acredito que passa, Benê vai sofrer, provavelmente Pedrosa já deve estar na área, voltando, que aí ele sofre mais, que eu sou bonzinho, mas o Pedrosa não alivia pra ele, não. Mesmo que o Pedrosa ainda esteja na Europa, você acha que ele não vai me ligar? Ainda vai ter fuso horário, vai me acordar ainda. Ô, Vini Casagrande. Mas acho que 2 jogos no Maraca, o Flamengo deve ganhar os 2 jogos e vai seguir em frente. Aí
o Flavinho otimista. Ô, Vene Casagrande, eu quero que você atualize em relação às questões clínicas do Flamengo. Esse boletim médico tem uma atualização aqui no SBT Esportivo agora, sabia, ô Flávio Venique? Boletim médico do Flamengo. Tem 2 notícias boas e 2 notícias ruins. Eu gosto de começar pela boa sempre. Ah, é? Vamos lá. Pedro e Arrascaeta à disposição. Para mim, o Pedro à disposição é uma baita notícia para a torcida do Flamengo. Hoje, se a gente fosse colocar aí o Gabigol como reserva imediata, o Gabigol não vem jogando bem, então o Pedro à disposição é uma baita notícia. E o Arrascaeta também, querendo ou não, é o craque. As duas notícias ruins. Bruno Henrique voltou a sentir um incômodo no tornozelo esquerdo, está fora do jogo, e o Pulgar também está fora, como a gente havia mencionado ontem, o Pulgar sendo preparado para o clássico contra o Vasco. Então, o Pedro à disposição, para mim, é uma baita notícia. Eu acho que o torcedor rubro-negro tem que comemorar. E só para pegar esse recorte que o Flávio Vinick falou sobre o jogo no Maracanã, o Flamengo na Libertadores não perde em casa no Maracanã desde aquele jogo contra o Penharol. Lembra desse jogo? 2019. Que o Gabigol foi até expulso em 2019. Ainda com Abel Braga. E agora então, tem 2 jogos no Maracanã. Bem diferente. O Flamengo em casa está mostrando. O problema é quando joga fora de casa. O que pode depois, lá na frente, oitavas de final, um jogo decisivo fora de casa, aí pode complicar também pro Flamengo, porque deve passar como segundo. Esse jogo, inclusive, contra o Penharol, nós fazíamos esse programa lá em São Cristóvão ainda. Os elementos do programa eram Pedro Certezas, Casimiro Miguel, Smigol e Felipe Ruggeri. Nossa, e nós chamamos um grande amigo meu, que é o Martim, um uruguaio, que torce pro Penharol. Você só imagina como foi. Inclusive, nesse jogo, vocês vão se recordar, o Arrascaeta terminou no banco de reservas. Vocês lembram disso? E o Abel podendo fazer mais uma substituição. Que foi o jogo que a torcida gritou, solta o Arrascaeta nessa... o Abel não gostava muito do Arrasca, não. O Abel falava que o Flamengo não era time de índio, por isso que não tinha como colocar todo mundo. Ô, Vene Casagrande, e a renovação do Igor Jesus, Vene? Está assinado já agora, o próximo passo é apenas o Flamengo divulgar nas redes sociais. Esse jogador que vinha se destacando no elenco profissional tinha contrato até dezembro de 2025, o Flamengo entendeu que ele merecia uma valorização salarial e estendeu o vínculo dele até dezembro de 2017, ou seja, mais 2 anos de contrato. Um jogador que tem um bom potencial, se for bem trabalhado. Recentemente a gente viu que ele foi substituído no primeiro tempo, ficou chateado, o próprio Tite nos bastidores pediu desculpas ao atleta. Eu acho que não tinha por que pedir desculpas, se ele fez, ele entendeu naquele momento que era o ideal, mas é um jogador que tem potencial e se for bem trabalhado pode dar bons frutos ao Flamengo. Aí eu fico pensando, sabe o quê? O Botafogo chega com o Igor Jesus no meio do ano, né? Como é que a gente vai fazer aqui na imprensa, né? Tá rindo? Como é que a gente vai fazer? A gente vai ter que arrumar um apelido para um dos dois e seguir o barco, porque é muito específico. Igor, não é um Matheus, um Lucas, um Pedro, né? É verdade. É um Igor Jesus. Meu Deus do céu. Daqui a pouco a gente vai falar da